Primeiro que tudo, bom dia, né, pessoal? Bom dia. Domingo, dia 30 de maio, né, fazer aqui um pequeno relato dos textos que foi lido essa semana, né? Sempre eu vou fazer isso, eu leio os textos e do domingo de manhã eu vou fazer só uma narrativa de cada capítulo que foi lido, só tirar só um versículo, né? E isso é muito bom, né? Como Deus disse, Deus fez o mundo em 7º dia, ele disse, isso é muito bom, né, pessoal? Então, vamos lá. Capítulo 1. A narrativa da criação, a origem do mundo e da humanidade. A narrativa da criação não é um tratado científico, mas um poema que contempla o universo como criatura de Deus. No 2, a primeira narrativa da criação apresenta as águas de fome como caos, desordem e ausência de vida. No 3, o texto procura explicar a origem do mal. O centro dessa questão é a pretensão de ser como Deus. No 4:1:16, o relacionamento entre os irmãos Caim e Abel. Porque Caim matou Abel. No versículo 17 do 4, o texto apresenta o desenvolvimento da civilização como suas bases culturais e tecnológicas que surge o homem político do polo, cidade. No 5, na perspectiva dos antigos, a história é uma sucessão de gerações, de modo que contar a história é contar a história das famílias. Notemos que a geração humana transmite para cada novo ser humano a originalidade com que Deus criou Adão, a imagem e semelhança de Deus. Assim, a salvação se mostra já presente na história. Para o Antigo Testamento, ser feliz é viver bastante, salientando-se a idade. E o texto quer mostrar o seguinte: à medida que mal cresce o homem, é menos feliz, ou seja, vive menos. Antes do dilúvio, vive-se 700 a 1000 anos. Depois do dilúvio, de 200 a 600 anos. A partir de Abraão, de 100 a 200. Gênesis 23. Mais tarde, de 70 a 80 anos. No 6:1-8, a autossuficiência chega ao máximo da pretensão. O homem começa a considerar-se um Deus, Deus com D minúsculo, o semideus, projetado uma super-humanidade independente do projeto original de Deus. Do 6-7, inspirada às inundações periódicas dos grandes rios, a narrativa do dilúvio é típica das antigas culturas médios orientais. Os autores bíblicos utilizam por causa do seu significado simbólico. O dilúvio é uma volta do caos primitivo. No 7, o texto é repetitivo porque mistura duas tradições de épocas diferentes sobre o dilúvio. A comparação com Gênesis 1:10 mostra que o dilúvio significa uma volta ao caos primitivo, quando a humanidade destrói em si a imagem de Deus. A consequência é a destruição de todo mundo criado. No 8:1-9:7, através do justo, Deus começa uma nova criação. Comparar 9:1-7 com Gênesis 1:28. A nova criação começa com uma oferta ao Senhor.
que não deixa o homem ser dominado pelo caos. Ele promete nunca mais destruir a sua criação. 9. O arco-íris que aparece depois da chuva torna-se o sinal da aliança de Deus com toda a criação. Versículo 18. A narrativa mostra que o pecado continua no mundo. Sem é abençoado porque dele se formará o povo de Israel com o antepassado dos cananeus, adversários ferrentos de Israel. No 10 a 1 ao 32. A lista dos povos é uma espécie de geografia política da época. É colocada aqui para explicar como foi que o mundo se repovoou depois do dilúvio. Mostra ainda que o povo de Israel, que nascerá de Abraão, é um povo eminentemente histórico, inserido no meio das nações. Isso é um povo místico. No capítulo 11, do 1 ao 9, o texto apresenta outra explicação para a diversidade do povo e línguas. É um castigo contra a pretensão coletiva que, como dos antepassados, Gênesis é uma falta provocada pelo orgulho. Babel lembra certamente Babilônia. Sinai, a civilização que se tornou o modelo das grandes potências. Babel se apresenta como o símbolo da cidade, reforçada pela autossuficiência que produz uma estrutura injusta. No 10, capítulo 10 ao 32. Essa genealogia acompanha a de Gênesis 5, procurando apresentar Abraão como herdeiro legítimo das bênçãos e promessa de Deus feita na criação dos dilúvios. 12, 1 ao 9, a história de Abraão está diretamente ligada à história da auto-humanidade. Do 10 ao 20, o texto é uma antevisão da escravidão no Egito e do Êxodo. Sarai, como nudez feminina dentro do mundo patriarcal, é símbolo do povo oprimido, que clama por libertação. No 13, 1 ao 18, Ló escolhe a região onde está localizada cidade-estado, como Sodoma e Gomorra. Assim ele entra no âmbito de uma estrutura que se sustenta graças à exploração e opressão do povo. Abraão, ao invés, fica aberto para uma história nova, fundada unicamente na promessa e no projeto do Senhor. No 14, o Senhor prometerá uma terra a Abraão. Na campanha contra os 4 reis, Abraão é forçado a percorrer a Palestina, de norte a sul. No 15, Deus promete o homem, aspira, mas nada ainda acontece. Deus desafia novamente Abraão com a promessa. No 17 ao 24, compreendendo melhor o texto. Se vemos em Abraão a figura do rei Davi, após conquistar todo o território, Davi fez aliança com a dinastia sacerdotal, que governava Jerusalém. No 15, o esquema do Êxodo é fortemente representado no texto. Deus faz Abraão sair de Ur para dar-lhe a terra. Da mesma forma, os descendentes de Abraão serão escravos no Egito, e Deus os fará sair daí para lhes dar a terra. Sai para o movimento da libertação,
que torna possível, tanto para os indivíduos como para o povo ao qual ele pertence, caminhar para a vida. No 16. No Antigo Oriente, uma legislação permitia que a esposa estéril cedesse ao marido uma escrava para a proscrição. O filho nascido de escrava era reconhecido como legítimo. Recorrendo a esse artifício legal, Abraão está querendo facilitar a realização da promessa, mas isso que Deus quer. Ismael, filho da escrava, é abençoado, mas não é através que o Senhor realizará a promessa. No 17, a mudança do nome indica um comprometimento com Deus para realizar uma missão. Era Abraão, se tornou-se Abraão. Bom, pessoal, li até aqui, né? Depois eu vou fazer uma recapitulação do versículo 18, que diz assim: as pessoas estão abertas a situações corriqueiras, pois é através dela que Deus se manifesta para fazer o seu dom. O dom que Deus promete, muitas vezes parece impossível, que até mesmo sem cabimento para o homem, contando é através da impossibilidade do homem que Deus torna possível a realização do seu projeto. Vendo aí, pessoal? Aqui, pessoal, é só uma recapitulação dos textos que foi lido. Tirei de cada capítulo um versículo, viu? Lendo a palavra de Deus. Então se inscreva no canal Antônio Bandeira, lendo a palavra do Senhor. Muito obrigado. Hoje, domingo, dia 30 de maio.